um mais humano, o outro mais divino. As fontes muitas vezes parecem entrar em contradição ou complementam-se, mas sempre os autores, dentro do gênero literário, dentro da sua própria teologia, apresenta um São Francisco, uma leitura religiosa, divina, humana, divina, que parece entrar em contradição. E aí pintam imagens de São Francisco, ficamos qual o verdadeiro significado de São Francisco. Aí no próximo slide, por favor, no próximo slide nós temos as duas imagens mais antigas. Percebem essas duas imagens? Aí, a do lado esquerdo do mosteiro e a do lado direito, a que está hoje em Assis, que está mais trabalhado conforme a regra, né, franciscana do São Francisco. Hoje nós temos mais do lado direito. Essas duas imagens nos provocam. Quem São Francisco queremos? Para depois eu começar a perceber qual é o OFS que queremos. E nós podemos querer. Será que eu tenho que estar? Como é que eu devo perceber a minha experiência dentro da OFS, que nós chamamos hoje de Ordem Franciscana Secular? Né? No próximo slide, vamos ter um outro espaço para uma reflexão. Por favor, próximo slide, para a gente pintar uma nova ideia da intuição de Francisco. O que ele queria? Possivelmente, assim diz os escritores, sobretudo Teófilo, o que é que ele realmente queria? Existe algo de original que nós estamos ainda conservando? Qual é a ordem que eu quero? É aquele que quis. É interessante o que fala aqui Tomás de Celano. Quando ele pensa essa experiência da intuição de Francisco, ele disse: sua maior intenção, seu desejo principal e plano supremo era observar o Evangelho em tudo e por tudo, imitando com perfeição o quê? Atenção, esforço, dedicação e fervor. Os passos de nosso Senhor Jesus Cristo no segmento de sua doutrina. Olha, o que ele escreveu aí é muito completo e muito complexo. O que ele pretende, São Francisco? Ele pretende o quê? Voltar-se exclusivamente para o Evangelho. A experiência do Evangelho, e essa experiência do Evangelho que ele trabalha aqui é dentro do que pensa a doutrina, do que pensa Jesus Cristo no seu seguimento. A doutrina de Jesus. Algo parecido, depois ele vai falar para Clara, mesmo que apareçam outras pessoas, com outras reflexões, com outras formas de percepção, siga a doutrina que você aprendeu. O que ele passou para ela é o Evangelho. E aí, nós temos que entender, esse é o pensamento original de Francisco. Uma atenção voltada para o Evangelho. Um esforço, um empenho maior para a compreensão do Evangelho. Dedicar-se e ser fervoroso nesse segmento de Jesus no seu Evangelho. Então, vivemos o Evangelho, bebemos o Evangelho, comemos o Evangelho, nos alimentamos do Evangelho, que na nossa regra diz, fazer de esse Evangelho a nossa vida e a nossa vida fazer o Evangelho. É isso. E aí, logo depois, lá no seu testamento, diz São Francisco: e eu o fiz escrever com poucas palavras e de modo simples, e o senhor Papa me confirmou
foi dito anteriormente agora, Celano. O que o Papa fez não foi, como alguns às vezes dizem, o Papa deu uma bençãozinha lá, tal, ele estava lá, São Francisco, com os amigos dele, lá, todo mundo mó tranquilo, sujo, fedorento, roupa rasgada, tal, entrou não sei como lá no palácio da igreja, tal, estava tudo muito bonito, e o Papa deu uma bençãozinha lá, tal, para que ele pudesse se afastar de lá e pronto. Só ouvi isso, e mais de uma pessoa falando. Não foi bem isso que aconteceu. O que São Francisco trouxe para o Papa foi esta percepção de voltar-se para o Evangelho nesta proposta, segundo primeiro Celano, como está lá, número 84. O que São Francisco escreveu, ele depois diz. Ele escreveu o quê? Com poucas palavras. E de modo simples. Poucas palavras e de modo simples. Ah, escreveu então uma regra não ambulada? Não. Que escreveu com poucas palavras não foi a regra não ambulada, porque tem mais de 5.500 palavras, que, por sinal, é o documento mais complexo e que tem mais palavras. Não foi isso aí. Isso reflete, claro que a regra reflete, traz o Francisco, claro que traz a sua intuição com instituição, que é isso que fala o nosso amigo Teófilo. Esse livro aqui é interessante, vale a pena você ver, para você saber onde é que eu estou e o que é que eu estou fazendo. Né? Esse material é muito rico, vale a pena vocês adquirirem, para vocês compreenderem exatamente o que São Francisco pediu. E o que ele pediu, o que ele rabiscou, escreveu e apresentou ao Papa, foi exatamente o que o Papa aprovou. O que ele escreveu e disse, hoje não sabemos exatamente, mas sabemos que foi um reconhecido. Isso é o que foi autentificado. Veja no próximo slide, por favor. Essa é a condição de São Francisco. Tá? Isso é o que foi ratificado, que foi colocado para o Papa. Será que houve intenção de fundar uma ordem, igreja? E a pessoa que entra na ordem, ele quer conhecer a experiência, eu vou usar a palavra ordem, embora São Francisco nunca tenha usado a palavra ordem. Vamos usar a palavra ordem para que possamos utilizar. A palavra religio, que ele utiliza, de reler, que muitos entendem como possivelmente aí uma ideia de ordem da experiência primitiva, quando você vai estudar a questão do latim, e naquele contexto lá de São Francisco, possivelmente ele não pensava em ordem quando falava de religião. Mas o novato, ele entra nessa experiência. Os que vinham abraçar este gênero de vida, essas são as palavras que ele utiliza. As pessoas queriam abraçar esse gênero, esse jeito de viver de Francisco. Eles entravam para esse gênero de vida. Isso está no Testamento 16 a 23, podemos depois refletir, não é o caso agora, porque não teremos tempo. Algumas pessoas entendem, interpretam, traduzem da seguinte maneira: os que vinham abraçar este gênero de vida, significa, vinham para mudar de vida, ou recomeçar a viver. Então, para muita gente, porque uma das condições iniciais de Francisco era que as pessoas tivessem algo para deixar. Deixar não só o estilo, mas deixar também o que provoca e prende o teu estilo de vida. E aí entra a questão dos bens. Porque quando Francisco se despiu, ele se despiu como um sinal de
de despojamento, ou melhor ainda, de desprendimento de 3 instituições. Familiar, quando se despiu diante do seu pai, sua vida, seu nome, sua história, seus bens. Igreja, quando o bispo estava participando e possivelmente coordenando esta reunião, viu em Francisco o seu despojamento ou desprendimento, e ideologias, quando ele viu que aquele povo que estava lá, aquela sociedade daquela época se fazia presente. Ele se despiu de tudo e disse: daqui em diante só há uma pessoa, um referencial. Na minha vida, este é o Pai do céu. Tudo desprendeu-se, mas a igreja não abriu mão dele. O Papa o encobriu com seu manto, dizendo: ele ainda é da igreja. É lindo isso. Mas aí requer uma outra reflexão. Eu quero dizer para vocês que é uma mudança de vida. Quem entrasse na ordem, ou naquele começo de experiência de São Francisco, naquele gênero de vida, deveriam desprender-se de si e ainda de coisas que prendem em você mesmo, em si. E aí as pessoas que entravam normalmente eram pessoas de classe média da época, doavam aos pobres, porque essa questão também era uma questão evangélica, e doavam. Quem não entrava nesse ritmo era também aceito, esse novato era aceito, né? Mas ele deveria passar também por esse processo de desprendimento de si e do que prende a você. Portanto, esse é o primeiro passo de seguir, abraçar este gênero de vida. O segundo momento é quando os outros, há pessoas que pensam que não somente começar a viver, mas também vinham para começar esta vida. Não trata apenas de mudanças, o recomeço, mas de começar esta vida. É uma outra maneira de refletir, que pode até algumas pessoas não terem que fazer tantos processos, ou mesmo desprender-se totalmente, mas que deveriam estar preparados para começar esse estilo de vida e, consequentemente, o desprendimento iria acontecer. Um outro momento, possivelmente, é que para ser aprovado pelo Papa este gênero de vida, é possível que o que foi colocado ali signifique que a vida dos frades menores é esta, ou colocar a vida desse gênero é esta. E não como hoje está colocado, segundo pensam alguns, segundo reflete o frade deste livro Teófilo. Tá? Como hoje é colocado, a regra e a vida dos frades é esta. Em vez de ser a regra e a vida dos frades é esta, ele pensou, Francisco, a vida dos frades é esta, não a regra e a vida, mas a vida. Há uma mudança. Essa ideia parece refletir que ele não tinha em mente nada de uma ordem e nada de uma regra, segundo refletem alguns. Nosso tempo, vamos avançando um pouquinho para o próximo slide. Francisco queria, então, o quê? Nesse pensamento reflexivo, tá? Ele queria viver segundo a forma do Santo Evangelho. No relato dos 3 companheiros, se percebe a aprovação jurídica do Papa. Eu trouxe esse relato aqui para vocês perceberem, né? Uma reflexão muito interessante que faz o Teófilo. Ele apresenta que a UFS que queremos deve ser a UFS, a experiência de Francisco que ele incluiu. Porque a gente está muitas vezes não desprendido de certas ideologias. Nós somos consequência, às vezes, de movimentos, de ideologias, de classes, de gêneros,
de tantos processos educativos e políticos que a gente embriaga tudo, faz uma confusão e mistura com aquilo que é o ideário de São Francisco. A nossa ideia para que possamos ser e fazer é perceber como São Francisco intuiu. Essa é a proposta do Teófilo. Eu acho isso muito interessante. Viver segundo a forma do Santo Evangelho, no relato dos 3 companheiros se diz: o pontífice concordou no devido modo com os desejos do santo e, exortando a ele e aos irmãos, abençoou-os, dizendo: ide com o Senhor, irmãos, e assim como ele se digna inspirar-vos, pregai a penitência a todos. E, quando Deus, onipotente, vos multiplicar com maior número e graça, não referireis, e nós vos concederemos mais do que isso, encarregando-vos de coisas mais importantes. Vamos pensar um pouquinho o que está escrito aí. Tá? Sobretudo esse devido modo do slide seguinte. Isso aí para quem está querendo entender o FS que queremos estar então na nova hora. Vamos lá, próximo slide, por favor. Estamos terminando. Para aqueles que pensam ainda que aquilo que Francisco apresentou, aquela fraternidade inicial, aquela experiência, foi tudo algo formal, nada documentado, uma bençãozinha simples. Ali foi só para se livrar daquele mendigo lá na igreja que estava tirando a porco. Né? Ali foi só para dar um jeitinho. Não houve nada legal, nada jurídico. Você viu aquele documento que foi lido antes, que é um documento importantíssimo para validar o que São Francisco fez, que ele começou a fazer, pensou, intuiu uma fraternidade de irmãos que vivem o Evangelho de acordo com a doutrina de Jesus. Nada mais. E quais são os elementos jurídicos daquela passagem que eu acabei de ler para vocês? Primeiro, o Papa aprovou o pedido de Francisco débito modo, como consta lá nos companheiros. E o que significa essa expressão, esse débito, o débito modo? Significa no devido modo ou nas formas habituais do direito legal da igreja. Tenho aqui o meu amigo Ivan Moura, que eu estou vendo aqui o rosto dele, e ele conhece muito bem as expressões latinas. Um abraço. Você sabe que quando eu soube que era a sua manifestação, eu corri aqui, viu, Paulo? Vá lá que você pega uma série. Então, estou gostando. Você é um grande teólogo, viu? Conhecedor da vida de São Francisco. É isso aí. Aprendi com você. Um abraço, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Saudação, paz e bem. Paz bem. No devido modo, ou seja, nas formas habituais do direito. Não foi simplesmente uma bençãozinha qualquer, não. Essas ideologias, talvez, para menosprezar aquilo que foi intuído por São Francisco para validar os posteriores, os acréscimos. Nós temos que, para ser franciscano, para que nós possamos realmente abraçarmos a experiência daquilo que nós queremos, é saber o que ele quis. E o que ele quis é o que nós queremos. O que ele quis? É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. E ele falou isso depois que ouviu o Evangelho. O Papa disse e deu a bênção nos devidos modos, das formas habituais do direito legal da Igreja. Assim, o Papa Inocêncio III não reteve o projeto de Francisco, senão o que se enquadrava nos moldes jurídicos vigentes, ou seja, a existência de uma fraternidade de penitentes de Assis. É isso, é simples. É simples. O que Francisco queria, apresentou. E o que ele apresentou, o Papa reconheceu legalmente. O que ele queria? Viver
em fraternidade, nas suas tendas iniciais, o seu grupinho, eram em 12, aproximadamente na época, que estavam lá presentes, né? Viver esse espírito de vida. E ele dizia que queria seguir a regra de verdade, como está lá escrito, não precisa fazer emendas, nem desenhos, nem explicações teológicas, nem exegéticas. Bom, aquilo que eu estou lendo, que estou entendendo, que ele está me inspirando, que eu estou percebendo, é isso que eu estou fazendo. É isso que eu quero viver. E então o Papa aceitou o que ele pediu dentro do devido modo habitual do direito legal da Igreja. Concede ainda a permissão de pregar a penitência. Eles, a regra desses frades. Os frades também receberam a permissão. Isso é extraordinário, de pregar a penitência. Que tipo de penitência? A penitência que o São Francisco tinha. Viver o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Porque é isso que ele quer, é isso que ele deseja fazer de todo o seu coração. Então, simplesmente é isso que aconteceu. São Francisco recebeu para isso permissão de pregar. Pregar a penitência, que representa o máximo de concessões que eles poderiam fazer. Enfim, apresenta ainda, dentro da explicação jurídica e da percepção da Igreja da época, quando Deus os multiplicar, daquela mensagem que foi lida anteriormente, o maior número, não esqueçamos isso, que no momento eram 12, por isso que Deus vai multiplicar com o maior número, eles são apenas em 12 aproximadamente que estavam lá. No referireis. Essas palavras traduzem uma forma tradicional de prudência da Igreja e subentendem o quê? Provavelmente não mais vos tornaremos a ver. Inútil algo a mais por vós. É isso, está completo. A ordem, a fraternidade, a experiência de fraternidade aconteceu ali, legalmente. Se nós queremos uma experiência de Francisco, de verdade, está ali, naquele encontro com o inocente terceiro. O que ele apresentou? Simples, poucas palavras, simples, uma experiência de vivência do Evangelho, recebeu a experiência de penitente, assim ele foi percebido, com uma fraternidade de penitentes. E viveu de modo simples a experiência de Jesus, seguindo seus passos radicalmente e, ao mesmo tempo, pregando o Evangelho. E ele compreendeu, nessa sua experiência, que somos todos irmãos. Mas não somos irmãos. Para ele, como está escrito lá, ide pelo mundo, batizar a todas as criaturas, o Francisco entendeu que criatura também é animal. As plantas, os animais, todos são criaturas, irmãos. Somos todos irmãos. Somos da mesma família de Deus. Então, é pregar para todos. Até Santo Antônio compreendeu isso. Quando pregava para outros seres, já trazia essa experiência de Santo Antônio, com Francisco. Pregar para os pássaros. Pregar para todos. Pregar para quem precisa ouvir. Ouvir o quê? A sua proposta inicial que ele levou para o Papa de viver o Evangelho. Poucas palavras, muita proposta de amor. É amar de verdade. Ele era encantado, apaixonado por tudo. Mas para chegar a essa UFS que nós queremos, é preciso que haja um desprendimento radical, um desprendimento total de si, de todos. Tá? Famílias, da igreja que não estava na época atrelada ao poder, à burguesia, daquelas ideologias do povo que também escapavam. Não bastava ser povo, não bastava ser pobre, não bastava ser... Não. Ele amava tudo isso, mas ele queria colocar no seu lugar. E São Francisco fez isso com uma
coerência exemplar. E apresentou essa proposta que está no Evangelho. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Próximo slide, por favor. No seu testamento, Francisco fez uma releitura de sua vida. Devemos fazer o mesmo. A UFS que queremos não é aquela que se leva de casa, não, tá? É aquela que Francisco já apresentou ao Papa, dentro de uma experiência de vida. Por isso, depois ele fez essa releitura e apresentou esta recuperação da experiência inicial. O que é intuição, o que é inspiração, o que é instituição. É importante isso percebemos na experiência de Francisco. A descoberta da intuição franciscana foi feita na alegria. E é isso. Esta é a característica principal do franciscano como uma nova natureza de vida. Há algo no franciscano que transmite Francisco. O Francisco, que com mais de 20 doenças e cego, era feliz e cantava, ele morrendo, o povo chorando e ele cantando, ele rezando. Como entender? Só entende pela intuição dele. É isso, há algo que motiva, não ardia nosso coração, dizia Maús para Jesus. O coração de Francisco ardia sempre. O nosso coração arde por ele. Seguimos Jesus. Como seguia São Francisco? Sim, sou franciscano. Então vai na intuição dele. Na fraternidade. A primeira experiência de Francisco não foi ordem, não foi regra, foi fraternidade. Francisco fundou fraternidade. Depois vieram ordens, vieram regras, vieram tudo. O que tinha Francisco de intuição era viver no amor, na fraternidade, no Evangelho. É isso que Francisco fez. O que mais? Foram as necessidades e as exigências das experiências que foram surgindo com pessoas, organizações, teorias, administrações, regras, burocracias. Aí começou a puxar um pouco para a luxúria, a burguesia, e começou a parecer com as ordens que ele tanto que não queria parecer. Mas aí, voltar à origem, voltar ao pensamento original. A fraternidade. A UFS. Francisco fundou o UFS, primeiramente foi o UFS. Isso que ele fez. Leigos, simples, povo pobre, leproso, viver evangelho. É isso que ele fez. Essa é a primeira experiência de São Francisco. Nós somos a primeira experiência franciscana. Ou devemos ser. Voltar à intuição dele. É isso que nós somos, gente. É essa alegria que nos mexe, que nos contagia. É preciso ir em tudo isso, rir de você. Com toda essa experiência, você ri de você. E na crise, e nos problemas, você ri de tudo isso. Porque você tem uma confiança, uma experiência de que Francisco está em você. É Francisco que te motiva, que te leva, que te sacode, que te provoca, que faz você voltar-se para Jesus. É isso. Essa é a OFS que queremos. Tá? Eu agora vou deixar a bola para o meu amigo Daniel. Acho que o próximo slide é dele, por favor. Meu irmão Daniel, um abraço forte com Deus. Obrigado, Marcelo. Paz e bem. Paz e bem também a todos os demais irmãos. E o tema que nós vamos agora, nesse momento, desenvolver com vocês será a vida de oração do franciscano secular e a vida de oração na fraternidade. A vida de oração. Todos nós sabemos que para sermos de Deus, pertencermos a Deus, ter esta comunhão com Deus, precisa termos um diálogo. E esse diálogo é a oração. A oração que o próprio Jesus Cristo também, como modelo para nós, testemunhou na sua própria existência aqui na Terra. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele era aquele que se retirava do meio do povo para conversar com o Pai. Até nos momentos mais angustiantes. Isso nós encontramos lá no Getsemane. No momento em que Jesus está passando pelaquela agonia, ele dirige uma oração ao Pai. Também, quando os apóstolos, os discípulos, começam
a perguntarem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, ele ensina aos seus a oração que nós recitamos, que é a oração do Pai Nosso. Sendo assim, a vida de oração, a oração em si, ela faz parte do nosso ser cristão. E como faz parte do nosso ser cristão, a nossa igreja, ela reúne em todos os seus aspectos a vida oracional. Tanto qual a oração litúrgica, que nós conhecemos, como a Santa Missa, as orações que são rezadas oficialmente pela igreja, e também as orações devocionais, aquelas práticas que nós também realizamos, como, por exemplo, novenas, terços, ladainhas, etc. Aquela que nós realizamos também até pessoalmente. Então, a oração sempre faz parte e deve fazer da vida daquele que quer estar junto com Deus, estar com Deus em um relacionamento também com Deus. São Francisco, ele foi chamado, tanto lá nas fontes franciscanas, como também pelos historiadores, como o homem oração. O homem que transformou toda a sua vida em uma oração. Ele não rezava 24 horas. Ele transformava as 24 horas em oração. Nós também somos convidados a realizarmos assim. Nós também somos convidados, especialmente nós que temos e herdamos esse carisma, a transformar as nossas 24 horas em uma oração. E oração é o quê? Diálogo com Deus. Oração é escuta da palavra de Deus. A oração também é o momento que eu me encontro com meu irmão, que eu estou em fraternidade, ali também acontece uma oração. A oração ela não fica presa somente a um rito, ou simplesmente as palavras que já estão ali estabelecidas. Não. A oração ela é ampla. Ela é aquele contemplar e mergulhar no amor e na misericórdia de Deus. E São Francisco experimentou tudo isso também com a vida de penitência. Nós sabemos que São Francisco ele era um homem penitente. E penitência é conversão. Conversão também é oração. Luta para se converter, que você luta para estar junto a Deus, retirando tudo aquilo que é empecilho, com certeza. Você está abrindo o seu coração para que Deus possa agir, para que Deus possa transformar, para que Deus possa lhe iluminar, para você caminhar naquilo que nosso Senhor nos pede através dos mandamentos, né? Através daquilo que também está colocado para nós no Santo Evangelho. E no que é que nós escutamos na Quaresma, logo quando inicia a Quaresma? 3 pontos: a oração, o jejum e também a caridade. Olha a oração. A oração ela está também colocada e apresentada para nós na Quaresma, mas se a gente for ver, não é só na Quaresma. É toda a nossa vida. Toda a nossa existência tem que estar permeada dessa oração. E o que diz para nós franciscanos seculares, né? Lembrando que o nosso tema é realmente sobre a vida de oração do franciscano secular. Que nós temos que buscar a santidade. E não existe santo sem oração. Não pode. Não pode haver santo que não busque essa intimidade com Deus. Para nós atingirmos a santidade, nós devemos recorrer à prática da oração. Como eu falei anteriormente, uma oração que não fica somente presa a um rito ou somente a papéis, orações que já estão programadas, mas sim aberta à graça de Deus. Claro, trazendo também a oração oficial da igreja, a Santa Missa, nossas orações devocionais. Mas para nós franciscanos seculares existe isso, essa vida de abraçar com Deus, de viver com Deus nesse caminho que São Francisco nos deixou. Eu sempre digo, não pode existir franciscano sem vida de oração. Não pode. A gente tem que buscar a vida de oração. Nós devemos lembrar que nós somos o exemplo, nós somos o modelo para aqueles que nos veem. Modelo não só de estar com a mãozinha posta, o modelo de nós transformarmos a nossa existência, o nosso ser, o nosso agir em oração. O franciscano só pode dar frutos se tiver oração. Jesus Cristo, ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós nos colocamos em atitude de oração, quando nós nos colocamos nesse mergulhar em Deus, quem vai agir por nós é o próprio Jesus. Tanto que São Paulo, ele fala, né? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, as ações que eu faço,
as pregações. Ele até diz, eu não vou recorrer à eloquência dos sábios ou à doutrina dos eruditos. Não, tudo é força e graça do Espírito Santo, ou seja, esse Espírito que nos conduz à oração, esse Espírito que é a oração, esse Espírito que é Deus. E eu vou pedir aqui a nossa irmã para que, por gentileza, passe aqui o slide, na parte em que eu vou falar sobre a regra. Pronto, a nossa regra da Ordem Franciscana Secular vai abordar, no número 5, sobre a oração, né? Como nós franciscanos sabemos, a nossa vida de oração deve também estar alicerçada, isso numa regra número 5 vai falar, na Sagrada Eucaristia e na Sagrada Escritura. O franciscano deve trazer para dentro de si isso, viver a Eucaristia, celebrar a Eucaristia e, ao mesmo tempo, a Palavra de Deus. Tanto que no rito de admissão é entregue para nós o quê? O Evangelho. O Evangelho é a nossa primeira regra. É aquela em que nós devemos também nos debruçar, mastigar mesmo. Fazer como disse agora recentemente, né, na missa, nas leituras do livro do Apocalipse de São João. Né, o anjo diz, a voz diz para São João, toma aquele livro que está na mão do anjo e come, mastiga. Porque a palavra de Deus ela também tem que ser para nós mastigada. Esse mastigar é meditar, é transformar, ou buscar, tentar transformar as nossas ações, as nossas atitudes naquilo que está proposto na Sagrada Escritura. E a Eucaristia é o quê? É receber o próprio Jesus, a própria força. Ele mesmo nos diz no Evangelho, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse permanecerá em mim e eu permanecerei nele. Então, permanecer em Jesus é ouvir a sua palavra e, ao mesmo tempo, recebê-lo na Eucaristia. É o que nos diz a regra no número 5. O seu exemplo, que ao nos conduzirem aos serviços, quer seja por eleição ou por escolha, que tenhamos a clareza de que os irmãos que nos colocaram para servir e que devemos fazer sentindo a presença de Cristo servo. Então, essa consciência nós precisamos ter sempre, até mesmo na própria igreja. Nós não devemos servir na igreja para nos vangloriar, para ter privilégios, para ter reconhecimentos. Então, na fraternidade não é diferente. Somos servos em qualquer circunstância. A própria eleição, ela é para nós um exercício para animar, dirigir, orientar e sentir que o caminhar da fraternidade é sempre junto. Quando os apóstolos discutiam sobre quem deveria ser considerado maior, Jesus diz, os reis das nações imperam e os que exercem a autoridade são considerados benfeitores. Não seja assim entre vós, mas o amor seja como o menor e quem manda como quem serve. Pois quem será o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Nessa colocação, precisamos ver que nem sempre quem se colocar como servo. Até porque o próprio Jesus afirma que ele vai estar sempre no meio de quem serve. E para servir, temos que realizar juntos. E, por fim, ainda com relação aos votados e escolhidos temporariamente estarão nos serviços revestidos de disponibilidade e de responsabilidade. Isso nós precisamos ter em mente sempre. Eu não fui eleita a um cargo na fraternidade e deixar que o eleito para realizar trabalho possa pedir ajuda dos irmãos. Desenvolver juntos. Paz e bem, obrigada. Foi um dia maravilhoso, foi show. Que tenha mais vezes por aí. Gente, que live maravilhosa. Eu amei passar o dia com vocês.
Já estou saindo. Eu tenho um compromisso agora em 7 horas na igreja. Você vir na missa. E quando é a próxima live? Maravilhoso. Foi maravilhoso. Daniel, por gentileza, então, para Irmão Daniel tá de parabéns. Linda essa apresentação, irmão Daniel. Contemplação. página de 80 do devocionário, página 580. Certo, não, vou só desligar aqui, filho. Foi ótimo. Daniel, por gentileza, Daniel. Pode falar, Daniel, oração conclusiva. Até a próxima. Vamos então agora o momento da nossa oração da fraternidade, página 580. Essa oração da fraternidade está trazendo tudo aquilo que nós, durante todo este dia, vivenciamos. Então, juntos, rezemos a oração da fraternidade. Senhor, te peço pela minha fraternidade, para que nos conheçamos sempre melhor em nossas aspirações, nos compreendamos mais em nossas limitações, para que cada um de nós sempre viva as necessidades dos outros, para que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam em busca da verdade e do bem. Para que cada um de nós, ao construir a própria vida, não impeça ao outro viver a sua vida. Para que nossas diferenças não excluam a ninguém da comunidade, mas nos levem a buscar a riqueza da unidade. Para que olhemos para cada um, Senhor, com os teus olhos, e nos amemos com teu coração. Para que nossa fraternidade não se feche em si mesma, disponível, aberta, sensível aos desejos dos outros, para que no fim de todos os caminhos, além de todas as forças, no final de cada discussão e depois de cada encontro, nunca haja vencidos, mas sempre irmãos, e estará começando o caminho que termina no céu. Amém. Amém. Gratidão. Vilhane, por gentileza, os agradecimentos finais. Nossa, que você ficou de plantão o dia todinho, disponibilizou, fez arte. Nossa eterna gratidão a você, como parte executiva da equipe de comunicação. Eu pedi assim encarecidamente a você, a Francisca, o Geis, o Daniel, o Marcelo, a Dani, a Cristina, todos esses da equipe, ampliado ou não, para que não pudesse ter reunião da fraternidade suas hoje, nem do conselho, nem da reunião da fraternidade, para que vocês pudessem estar atentos aos sinais. Porque, de fato, somos uma equipe e vocês, de bom grado, vieram, trouxeram, motivaram, renunciaram para que pudéssemos estar aqui hoje. Gente, nós tivemos aqui uma expressividade de pessoas que o número que parece para vocês aí é um, para nós que estamos aqui na telinha por trás é outro, né, Vilene? Nós chegamos a 89 pessoas, fomos caindo. Hoje, agora, em cima da hora corrida para mim, estamos com 45 participantes. E isso só nos dá a certeza que nós estamos no caminho certo. E que deu certo uma formação online. A gente gostaria de ter atingido mais, mas infelizmente sabemos dos seus porquês, dos seus contras porquês. Mas foi o desejo, foi o carinho, foi a disponibilidade de cada um e de cada uma que aqui fizeram acontecer. Nós tivemos, só para vocês terem ideia, Sobral, Juazeiro do Norte, Otávio Bonfim, Coração de Jesus, Cruz, Ipu, olha aí, Itapipoca, Messejana, Milagres, Vajota, Viçosa do Ceará, Maraponga, Otávio Bonfim, Nova Russas, Jaguaruana, Canidé, Mucambo, os assistentes espirituais, Paracuru, Eriutaba, Crateús, Antônio Bezerra, Metrópole, Pedra Branca, São Benedito. Depois nós temos aqui Marco, Baturité, Metrópole, Ibiapina,
aquela região da Serra Grande, vai até, olha a chiqueza, até a fraternidade que nós estamos em processo de formação, entrou e participou conosco até agora, que é a Viviane Ubajara. As conselheiras que aqui estão, isso é gratidão, Francisca, a você, em nome de toda a equipe de formação regional, da qual eu já citei, aos ministros locais, aos formadores locais. Esta semana nós tivemos um trabalho muito intenso de produzir vídeo. Eu, como sou muito feio, fiquei fora das imagens, mas eu estou oportunando a Valéria Vilene toda hora. Olha, edite esse vídeo, olha o que está faltando, vamos colocar uma música, vamos colocar tal hora. Enfim, corta esse áudio, vamos colocar na tela. Então, a gente está aqui de trás, eu estou no computador e no celular, e a Vilene da mesma proporção. Então, a gente troca ideias para que as imagens, para que os ruídos possam sair e chegar para vocês em tempo hábil. Isso é uma equipe na qual Deus nos dá a graça para que possamos dar o melhor. Desculpa as falhas, os erros, mas faz parte do discipulado. Aos assistentes, Frei Alisson, né? O Frei Marcelo, que esteve conosco desde o início, ao Frei Aloísio, enfim, todos esses ao serviço, JPIC, Animação Fraterna, Pastoral Vocacional, Comunicação, Coordenadora de Comunicação, SEI. Olha aí, a Antônio hoje ela cancelou uma visita fraterna do regional para que eles pudessem estar presentes. Então, gente, isso é conectividade. Quero dizer a vocês que no segundo final de semana de dezembro nós estaremos com toda a equipe do regional para avaliar a caminhada, planejar o ano que vem. Quero dizer a vocês que o capítulo eletivo regional Nordeste A2 já está agendado. Estamos preparando as cartinhas. No início do ano vai chegar o calendário para vocês, juntamente com a carta convocatória, em maio. Este encontro era para ser presencial, não foi devido para que a gente pudesse cortar gastos. Nós já temos um gasto, gente, equivalente a R$ 540 por pessoa, fora as passagens em Fortaleza. Eu sabendo que as realidades, nós temos fraternidade ainda que não conseguiu pagar a contribuição financeira mediante alguns fatores. E se eu trazesse vocês agora para Fortaleza esse final de semana, ia sobrar para o capítulo vocês não poderem vir. Vocês iam dizer, nós estamos vamos por informação, não temos dinheiro para ir. Nós tínhamos um encontro do distrito em Paracuru, distrito 2, no final de semana. Foi cancelado para que ambos pudessem aqui. Nós tivemos um capítulo das esteiras recentemente, na qual tivemos uma participação muito massa das fraternidades aqui do Ceará, que trabalha com os menores. E coincidiu nesse dia, a gente adiou, devido à nossa secretária, que estava nesse encontro juntamente comigo. Então, a oração da fraternidade é isso, não haja vencido nem vencedores, mas simplesmente irmãos que está chegando ao céu. E é isso, é nessa conectividade que nós começamos, que nós queremos, de fato, concluir. Aqui não é o Paulo, aqui é nós, aqui é vós. O dia perfeito, maravilhoso. Aqui tem um pouquinho de cada um de vocês, seja formando, seja iniciante, seja professo. Olha, o Maia, quando trouxe a fraternidade Marrugês, a fraternidade da Vilene, está tudo de fardinha. Eu estou olhando cada um que aqui estão. Eu sei o gesto, eu sei o nome de cada um. Agora tem nome que a gente não conseguiu identificá-las. Mas isso é viável, isso é fraternidade. Sem os conselheiros, sem os ministros, sem as bases, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. E isso é vital para o nosso humano espiritual. Vamos continuar com esse mesmo pico que nós começamos, para que entregamos o reino, não pela metade, mas no final, Senhor, nós chegaremos ao céu. Vilene, gentileza.